Oh, glória. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos dando início aí o nosso estudo bíblico dessa noite, falando sobre continuismo e cessacionismo, né? Sobre a atualidade dos dons espirituais. Hoje, então, nós contamos aí que você possa estar compartilhando esta live para estarmos alcançando aí um grande número de irmãos que possam estar chegando para discutirmos aqui sobre esses assuntos tão importantes aí para a nossa vida cristã. E a você, meu irmão, que gosta de teologia, que gosta da Bíblia, convida agora o seu amigo também que gosta para nós compartilharmos aqui o nosso conhecimento, não é verdade? Os irmãos podem enviar suas perguntas, tá? Nós temos aqui, você escrevendo aí, aparece para a gente. Você pode fazer a sua pergunta, pode interagir aqui conosco, pode participar dando uma palavra que vai ser lida aqui também no ar, junto com os nossos irmãos. Então, irmãos, entre no grupo da igreja, coloque aí que o estudo bíblico começou, para nós estarmos aí ministrando hoje sobre esse assunto. Mas, pastor, o que nós vamos falar sobre essas palavras? São difíceis, né? Tal de continuismo, cessacionismo. Nós estaremos falando sobre a atualidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são para hoje? Nós vamos responder aqui algumas perguntas, alguns questionamentos que ao longo aí de muitos anos pessoas estão fazendo, não é verdade? E por muitas vezes não terem aí uma intimidade com a Bíblia Sagrada, passa despercebido em não ter o conhecimento a respeito dos dons espirituais. Nós vamos ver o que é dom, o que significa um dom, quais são os tipos de dons que existem, né? Vamos pautar especificamente nos dons espirituais. Nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo, a atualidade. É para hoje? O que é batismo? O que é falar em línguas? Né? O que nós entendemos por falar em língua? O que a Bíblia diz sobre falar em língua? Porque existe uma linha tradicional chamada cessacionista, que eles não acreditam mais que esses dons são para hoje. E existe uma linha continuista que nós defendemos e entendemos que os dons espirituais, a manifestação desses dons continua ao longo da história da igreja, porque esses dons estão acompanhando a igreja. E enquanto a igreja estiver na terra, nós vamos estar desfrutando desse benefício maior que o Senhor deixou. Ou seja, o Espírito Santo está conosco e os dons são do Espírito, e por ele estar conosco, em nós, entre nós, é que nós temos esse privilégio de recebermos dádivas do Espírito. Tá? Dádivas do Espírito. Para nós iniciarmos, nós vamos estar orando agora neste momento, para darmos início. Aqui eu fiz somente para que você pudesse entrar aí. Estamos aguardando um pouquinho para que os irmãos possam estar entrando, as pessoas entrando. Sabemos que são muitos irmãos da igreja. Você pode participar aí, meu irmão. Convide, bote no grupo da igreja que começou aí o nosso estudo bíblico, para nós estarmos divulgando. Eu tenho certeza que você gosta da Bíblia, você gosta de estudar a Bíblia. Então, esse é o seu momento de estarmos aprofundando mais o nosso conhecimento dentro desse tema de suma importância para a nossa vida cristã. Porque existe, como acabamos de falar, essa linha de pensamento de que esses dons não são para hoje.
talvez até você está em uma denominação evangélica que pensa que não existe mais esses dons, que esses dons ficaram lá atrás, né? E que talvez você tenha o desejo de até receber esses dons para a sua vida, mas que por falta de um conhecimento de como buscar, né, esses dons espirituais, até hoje você não teve o privilégio, a graça de encontrar um esclarecimento bíblico que hoje você vai ter oportunidade de ter aqui conosco. Amém? À luz das Escrituras, nós estaremos comentando a respeito desse assunto aí tão relevante à nossa vida cristã, tendo em vista sermos, né, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, uma igreja de cunho pentecostal, né, temos uma doutrina bíblica pentecostal, de linha pentecostal, que acreditamos na continuidade dos dons espirituais, que acreditamos que esses dons são para nós, são para hoje, e por isso nós vamos mostrar na Bíblia, não é verdade? Que esses dons ainda estão em evidência em nossos dias, que esses dons estão à nossa disposição e que muitas vezes pessoas estão vivendo, desculpe da expressão aí, mas estão vivendo em pobreza e em cima de um grande tesouro, não é verdade? O que é viver em pobreza em cima de um grande tesouro? É que Deus nos deixou à nossa disposição um grande tesouro. Mas cabe a mim, a você, entender que esse tesouro é para nós usufruirmos. Esse tesouro está à nossa disposição. Então, os dons espirituais são dádivas. Estão à nossa disposição. E nós precisamos entender isso, que o Senhor deixou à nossa disposição. Amém? Estamos chegando aí, compartilhe. Estamos com o irmão Wagner, estamos aí com o nosso irmão Tiago. O irmão Wagner é o superintendente da nossa escola dominical ali em Cambuci. O irmão Tiago é professor da classe dos irmãos, né? E nós estamos aí aqui em um bate-papo que você está convidado a participar conosco nesse assunto tão importante que você vai ver em cima do vídeo aí, continuismo versus cessacionismo. Amém? Vamos orar? Vamos orar, irmão Wagner. Leva a Deus em oração para nós darmos início. Pai do Senhor para os irmãos. Vamos orar, irmãos. Amém. Soberano Deus, eterno Pai. Graças te damos, ó Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, Deus, reunidos, Deus, através dessa live. Eterno, para aprendermos mais um pouco da tua vontade para com a nossa vida. Senhor, abençoe a vida de cada prezado ouvinte, Senhor, dessa live, assim como também do teu servo Mauro, teu servo Tiago. Eterno, somos totalmente dependentes da ação do teu Espírito. Precisamos da iluminação e autoridade do teu Santo Espírito para assim compreendermos a tua vontade e assim transmitir a mesma. Pai eterno, assim rogamos a tua bênção, crendo na sua fidelidade, nós te louvamos. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus, né, irmãos? Amém? Estamos aí já com um grupo de irmãos, né? Você pode colocar aí o seu nome, está aqui conosco. Vamos citar aí a irmã Margeni Hortêncio, irmão Diego, Deus abençoe o irmão Diego, irmã Sandra, Giovana Vitória, irmã Ângela Macri, diácono irmão Barcelos, Kátia Silene, irmã Denilda Pereira, está aí com a sua mãe, o seu pai, irmão Denici, irmã Analice, o nosso irmão Erasmo, Deus abençoe, irmão Anderson Barros, o irmão Alair Vieira, irmã Jussara Santana, irmã Tati Ângelo, presbítero irmão Aurecil Teles, irmã Raquel Pires, e aí muitos irmãos, né, juntamente conosco. Eu peço que vocês coloquem aí no nosso grupo, tanto da nossa igreja em Cambuci, quanto da nossa igreja aqui em Pureza, né, convidando os irmãos para estarem participando aqui conosco desta live, falando sobre a atualidade dos dons espirituais, né?
Você é um cessacionista ou você é um continuista? Vamos definir aqui esses termos técnicos, teológicos, para compreendermos essa verdade bíblica para nós. Vamos mostrar à luz das Escrituras, para que você possa ter um entendimento dentro desse assunto teológico, deste assunto bíblico, que eu tenho certeza que vai enriquecer a sua vida espiritual, a sua vida cristã. Amém? Vamos lá, irmão? Vamos iniciar, então. Eu convido a você, meu irmão, na sua casa. Não podemos iniciar sem ler a Bíblia. Não é verdade? Então, vamos ler a Bíblia, onde fala sobre essa atuação de alguns dons. Nós temos milhares de textos no Novo Testamento, não é verdade? E nós vamos estar citando aqui, eu não vou ler Coríntios agora, os irmãos vão estar lendo aí, mas nós vamos ler um texto da pregação do Evangelho que está no livro de Marcos. Evangelho segundo escreveu São Marcos. Para você que não conhece onde está, é Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Então, depois de Mateus, vem Marcos. Você pode abrir Marcos capítulo 16. Você que tem uma Bíblia no seu lado, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Amém? Marcos, capítulo 16, versículo... Vamos ler o versículo 15 até o versículo 20. 5 versículos. Diz assim a palavra de Deus. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele do Senhor e confirmando a palavra com sinais que seguiram. Amém. Graças a Deus. Tá? Irmãos, esse texto é um sinal claro da atualidade dos dons espirituais. Porque aqui nós temos uma ordem direta do próprio Cristo, antes dele ascender ao céu, dele subir ao céu depois da sua ressurreição. Nós sabemos que ele ficou aqui por um bom período de tempo, né? Cerca de 40 dias. Muito obrigado, meu filho. E nós vamos observar que quando ele estava a subir ao céu, ele ensinou os seus discípulos dizendo essas palavras. Ele enviou para que eles pregassem o evangelho e que essa pregação fosse marcada com o poder e a manifestação do Espírito Santo. E ele disse, olha, esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Observe que esta palavra está falando sobre essa manifestação do poder do Espírito Santo sobre a vida do cristão. Então fica aí a nossa leitura introdutória. E agora nós vamos estar falando aqui com os nossos irmãos aí participantes, né? Sobre
esse tema: continuismo, cessacionismo. Vamos definir aqui alguns termos, amém? Quem está com termos aí, pode fazer as definições. Você que está com o termo aí, um dos dois aí, pode iniciar falando, né? Cessacionismo, continuismo, cessacionismo moderado. Quem está aberto aí agora a vocês. Amém, irmão? Amém. Vamos ver, irmãos. A paz do Senhor, primeiramente, né, mais uma vez. Nós estamos aí, irmão, diante de um tema bem assim, bem pertinente ao nosso tempo, porque existe essa discussão, se Jesus ainda opera da mesma maneira, se Jesus ainda não opera. E nós vamos ver que existe, como o pastor mesmo disse, duas linhas de pensamento. Existem aqueles que creem que os dons espirituais, esses sinais e os dons espirituais cessaram, que são os cessacionistas, né? E o pastor até pediu para eu estar lendo aqui, olha só o que diz: o cessacionismo, da seguinte maneira, é a forma de pensar teológica que crê que os dons do Espírito Santo estavam restritos à era da igreja primitiva e que após esse tempo cessaram em grande parte. Os reformados tendem a se alinhar com essa posição, assim como também existe o cessacionista moderado. São aqueles que creem que os dons de Deus ainda tem que os dons que Deus ainda opera não necessariamente são operados da mesma forma que antes. Ou seja, existe aqueles que creem que após a morte do último apóstolo cessou-se os dons, né? Que os dons foi para a iniciação da igreja, né? A implantação da igreja, a implementação das ideias cristãs. Né? Nós vamos ver que existem os cessacionistas radicais e existem os cessacionistas moderados, ou seja, são aqueles que creem que ainda existem os dons, existem as manifestações, mas de uma maneira moderada. Mas também existem os continuistas, que são aqueles que pensam como nós, né, que pensam de uma maneira mais, vamos dizer, eu não quero desprezar a visão dos outros, mas mais próximo da Bíblia. Porque nós vamos ver, irmãos, que existe vários textos que respaldam a ideia do continuista, que é aquele que crê que Jesus Cristo continua a trabalhar da mesma maneira, aquele que crê que os dons espirituais são atuais e são para nós. Né? Os assembleanos clássicos, ou seja, nós, assembleanos, nós cremos, porque nós cremos que, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, diz o seguinte, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Jesus não muda, os dons continuam aí para adornar a igreja e para nos capacitar à pregação do evangelho. O texto que o pastor leu é um texto bem claro que Jesus dá uma ordem à grande comissão, ou seja, aos crentes, antes dele for assunto ao céu, ele dá ordem, ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer no evangelho, os sinais seguirão aqueles que crerem. Se crerem em quê? Crer no evangelho, não nos sinais, mas crer que Jesus Cristo morreu por nós, Cristo ressuscitou e Cristo foi ao céu com a promessa de um dia voltar. Aquele que prega crendo nessa mensagem, a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. São os dons espirituais e as manifestações do Espírito de Deus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que coisa maravilhosa é compreendermos a respeito da manifestação do poder do Espírito Santo, né? E nós não restringirmos essa manifestação dos dons espirituais. Como o irmão Wagner falou, existe um grupo, né, que são chamados de tradicionais, ou seja, aquelas igrejas tradicionais. São as igrejas que não aceitam o batismo no Espírito Santo. A você que não tem conhecimento dos termos técnicos da teologia, nós precisamos aqui trazer um esclarecimento com mais simplicidade. Né? O que são esses irmãos? São crentes em Cristo, são salvos em Jesus, mas esses irmãos
por não acreditarem que hoje Deus continua agindo da mesma forma que agia lá no começo da igreja primitiva. Eles abrem mão dessas dádivas, dessas promessas, desses benefícios de Deus para a igreja na atualidade. Tá? Ao contrário dos cessacionistas, nós, continuistas, entendemos que isso é para hoje. Não é isso, irmão Vai? Compreendemos que isso não ficou lá atrás, que nós hoje podemos usufruir desses benefícios ainda hoje na igreja. Então, é um tesouro que nós não podemos abrir mão. Podemos viver hoje a plenitude desse Espírito, do manifestar do Espírito Santo de Deus na nossa vida através dos dons espirituais. Amém? O irmão Wagner falou, e eu queria pedir agora o irmão Tiago, nós temos aí uma organizaçãozinha, né? Já prescrita, e fale a respeito, porque os irmãos que estão nos acompanhando precisam entender também o que é um dom. Nós estamos falando dos dons, tá? Mas nós precisamos definir o que é um dom. O que é dom? Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. O dom, né, como os irmãos bem falaram, já adiantaram um pouco aqui, o dom é uma dádiva, né, é um presente do Senhor que dá através do Espírito Santo para todo o crente, né, que está disposto a receber esse dom, né? O dom é um presente de Deus, né, que através do Espírito Santo ele dá ao crente, para que o crente possa ter como se diz, um revestimento de poder, né, para poder pregar o evangelho, que é o que Cristo quer que nós façamos, né? Esse dom é que nos concede, né, a autoridade de Deus através do Espírito Santo, para que nós possamos ter uma disponibilidade maior, uma convicção, ter um fervor maior que vem através do Espírito Santo em nossas vidas, né? Os dons espirituais não foram somente utilizados no período apostólico para a confirmação do evangelho, mas os dons espirituais eles também serviram para o crescimento, né, para a edificação da igreja. Os dons espirituais eles servem para que a igreja frutifique. E a igreja, como nós sabemos, ela não foi só no período apostólico que ela existiu. A igreja existe até hoje. Então, até hoje, se faz necessário o uso dos dons na igreja, né? Que a igreja tem essa dádiva de Deus, que é o dom para o crescimento, o fortalecimento e a edificação da igreja seja plena. Porque se fosse somente através dos nossos talentos que vêm de nós, né? Não teríamos o crescimento do evangelho, mas graças a Deus, né? Que Ele deu o dom, os dons, né, para nós, a igreja, que o evangelho se propagou, o evangelho crescesse. Então, o dom de Deus é um presente para nós, mas para utilizarmos esse presente para o crescimento, para a edificação da igreja. Amém, irmãos. O interessante aí, irmãos, que eu vejo nessa parte, é que nós precisamos definir muito bem que esse dom do Espírito, os dons espirituais, eles são do Espírito, cedidos pelo Espírito ao crente. Agora, nós também não podemos dizer que nós temos poder, nós temos força para fazer a hora que nós queremos, que tem um grande movimento também do extremo, né, de não aceitar nada de dom. Tem o que nós chamamos do equilíbrio, que é os pentecostais clássicos, é aquele que eu vejo como equilíbrio no meio disso, né?
E nós temos os neopentecostais, que estão lá na ponta, lá no outro extremo. São aqueles que estão fazendo a manipulação daquilo que o Espírito concede à igreja, para a edificação da igreja. Então, nós temos lá, em uma ponta, o tradicional, que acha que não é para hoje, já passou. Nós temos o equilíbrio, que são os pentecostais clássicos, e nós temos os neopentecostais que já passaram para outra ponta do negócio, que tenta fazer uma manipulação tremenda e terrível de coisas espirituais, e que a Bíblia não nos dá margem para que isso possa ser feito, porque o dom é do Espírito, e ele não pode ser utilizado para benefício próprio. Hoje nós estamos vivendo essa situação aí. Bom, Wagner, fala aí alguma coisa a respeito dessa manipulação, dessas pessoas que hoje revela CPF, derruba os outros na igreja, né? É uma coisa interessante que nós precisamos citar aqui também. São dois extremos e o equilíbrio que a Bíblia apresenta sobre o dom. Amém, irmãos. Como nós falamos, é um assunto bem pertinente no nosso tempo. Nós vamos ver pessoas que desprezam, abrem mão, como o pastor mesmo falou aí, da virtude do Espírito, a propagação do Evangelho, mas não só para propagação, mas também para viver o Evangelho. Porque eu tenho sempre o costume de dizer que falar até papagaio fala, mas viver o Evangelho é diferente. E para vivermos o Evangelho, irmão, precisamos da misericórdia, da virtude do Espírito na nossa vida. Assim como também existe aqueles mais equilibrados e existe aqueles que estão brincando com o Evangelho, fazendo do Evangelho mercadoria, usa os próprios dons para se autopromover, para dizer que aquela igreja, vem para essa igreja, que o seu problema vai ser resolvido. Aqui Deus está, aqui Deus cura, aqui Deus faz aquilo, Deus faz aquilo. E a gente vai ver que isso aí não está alinhado com o equilíbrio bíblico. Nós vamos ver, irmãos, que existem muitas pessoas que fazem isso para se autopromover, e até mesmo autopromover a sua denominação. Isso aí é um erro. Isso é um erro porque a gente vai ver que o homem não usa de pregar o evangelho para propagação do reino de Deus, para crescimento do reino de Deus, mas para uma autopromoção e, entre aspas, para... Isso! Dinheiro, com o objetivo de crescer, não a sua igreja, mas a sua empresa. Porque tem muitos que eles não estão na frente de uma igreja. É que a gente, quando leva o evangelho equilibrado, o evangelho sério, a gente sabe que a igreja não é do homem, não é do pastor A ou B, não. A igreja é do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse povo, eles tratam a igreja como... Eu chamo de empresa. Empresa. E isso aí é um erro, irmãos, que eu creio que eles vão de prestar conta, porque a Bíblia diz que nós prestaremos conta de tudo que nós fizermos. A Bíblia diz que Deus nos dá o talento, seja 1, seja 2, seja 5, mas para nós granjearmos e assim fazermos crescer o reino de Deus. Não fazer crescer o nosso nome, não fazer uma autopromoção de si mesmo, não propagar um rótulo denominacional, mas propagar o reino de Deus. Amém. Que bênção, né, irmãos? É muito forte, né? Na linguagem do povo. É forte, irmãos. É forte porque o povo está vivendo dessa maneira. E tem gente que corre atrás dessas igrejas por falta de conhecimento, anda atrás de visão, de revelação, e por isso muitos estão quebrando a cara. Veja bem, nós somos pentecostais. E foi definido muito bem aqui o tradicionalismo, o pentecostalismo e o neopentecostalismo. Nós somos pentecostais clássicos. Nós ficamos com o que a Bíblia nos ensina. Nós não
não estamos no novo pentecostalismo. Tá? Nós não estamos nas inovações. Nós não estamos aqui falando sobre G12, que é o neopentecostalismo sendo formado, a teologia da prosperidade, né? a confissão positiva, tudo isso é neopentecostalismo. Nós, pentecostais clássicos, nós podemos falar o nome da nossa igreja, da nossa denominação, da Assembleia de Deus, de onde surgiu no Brasil esse movimento pentecostal clássico, tá? Nós não nos aliamos a essa linha doutrinária que entendemos ser herética, ter cunho herético, porque não tem fundamentação bíblica. Tá? Então, é preciso definirmos aqui. Ao mesmo tempo, não podemos, por causa disso, fazer como os nossos irmãos tradicionais. Ah, não, como tem muita coisa errada, então nós não vamos usar nada. Não, meu irmão, aí você está exagerando, né? Não é porque tem gente que faz errado que você não vai buscar o que é certo. Tá? Vamos lá. Vamos adiantar mais um pouquinho aí. Amém? Amém? Nós já vimos, então, o que são os dons espirituais aí com o irmão Tiago, né? Vimos as definições com o irmão Wagner sobre o que é cessacionismo e o que é continuismo. E agora nós vamos ver aí essa classificação dos dons, irmão Tiago. Como é que os dons se classificam? Né? Porque tem gente que faz essa confusão total. Dom, para eles, é tudo igual. E a Bíblia fala em 12 em Romanos 12, a Bíblia fala em 12 em 1 Coríntios 12, a Bíblia fala em 12 em Efésios, capítulo 4. Fala para nós essa diferença desse tipo de dom. Amém. Amém, irmãos. Os dons, né, são vários dons, né? Então, os dons espirituais, tem os dons ministeriais e tem os dons naturais, né? O talento natural do ser humano, né? Que Deus dá a todos, né? E vamos, assim, os dons do Espírito Santo, eles têm que ser usados de forma respeitosa, ordenada e dando bom testemunho. Então, só pegando um pouquinho o gancho anteriormente, para falar um pouquinho, os dons do Espírito Santo, nós temos que utilizá-los com respeito, de forma respeitosa, ordenada e dando bom testemunho, né? É isso que nós temos que usar os dons do Espírito Santo. E os dons espirituais, eles são classificados os dons são classificados em dons espirituais, dons ministeriais e os naturais, né? Então, nós temos vários dons. Os espirituais é a palavra e sabedoria. Nós vamos ver em Efésios, capítulo 12. Palavra de conhecimento, a fé, a cura, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, capacidade de interpretar as línguas. Esses são os dons espirituais. Os dons ministeriais são os apóstolos, os profetas, né, os evangelistas, os pastores, mestres, né, o ministério de ensino, exortação, da contribuição com a obra também, e da misericórdia. Esses são os dons ministeriais. E também tem os dons naturais, que são o que as pessoas também chamam de talento natural, que as pessoas têm naturalmente, como algumas pessoas são boas em matemática, outras são boas em português, esses são os talentos naturais inerentes ao ser humano, né? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos a alma, e graças a Deus, Deus nos deu um poder de ter um conhecimento natural a todos os homens. Mas esses dons espirituais e ministeriais, eles são capacitados também pelo Espírito Santo para o crescimento e expansão da obra do Reino do Senhor, né? Amém, irmãos. Nós não podemos confundir os tipos de dons, né? Porque a Bíblia apresenta diversos tipos de dons. O irmão Tiago citou aqui alguns tipos, né? Nós temos os dons ministeriais, e talvez você, pastor, o que são esses dons ministeriais? A igreja precisa de administração espiritual. A igreja precisa de líderes.
não é verdade? E a Bíblia diz que a uns o Senhor deu como apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores, a outros doutores, né, e mestres. Então o Senhor chamou pessoas ao ministério. E isso são dons ministeriais. Uma pessoa que é um pastor, ele tem um dom ministerial. Ele é um evangelista, ele tem um dom ministerial. Correto? E nós temos os dons naturais. Você pode me perguntar, pastor, o que é um dom natural? Um dom natural também é uma dádiva de Deus. Talvez você é um excelente motorista, talvez você é um excelente médico, talvez você é um excelente enfermeiro, fisioterapeuta, um excelente guarda municipal. São aptidões naturais que Deus te concedeu. Na verdade, você é um pintor, é um artista. Não podemos confundir com um dom espiritual. Isso não é espiritual. Isso é um dom natural. Um dom natural pode até ser aprendido. Agora, um dom espiritual, não. Então, nós falamos de dom ministerial, dom natural e o dom espiritual que o irmão Tiago falou, que está registrado em 1 Coríntios 12. Né? Palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, curas, tudo isso são dons. E Paulo faz uma lista de 9 dons. Né? 9 dons espirituais. Então, nós podemos recebê-los através do Espírito. E ainda tem os dons assistenciais, que é o dom de serviço, que está lá em Romanos 12. Tá? Ministério, exortação, contribuição, presidir, misericórdia, tudo isso são dons assistenciais. São dons que Deus concede para que você possa servir o outro de uma maneira específica. Amém? Então ficou bem definido? Dom natural, todo mundo pode ter, inclusive não crentes, certo? Isso, o dom natural é para todas as pessoas, inclusive não crentes. Isso está onde, pastor? Está na Bíblia. Tá? Você pode observar que existem esses tipos de dons naturais. Nós vamos encontrar que são habilidades específicas, música, arte, ciência, tecnologia, né? São aptidões naturais. Não podemos considerar como dons espirituais. Amém? E, da mesma forma, ministeriais, dons de serviço, assistenciais e dons espirituais. É essa classe que nós vamos falar. Pode falar, Barão. O dom natural, até aquele que não aceitou Jesus, ele tem. Leonardo da Vinci, era crente? Não. Mas tinha o dom da pintura. Hitler, ele tinha o dom da persuasão, ele persuadiu uma nação inteira. Eloquência, né? E é diferente. Os dons ministeriais, como o pastor disse aí, relatou bem os 5 de Efésios 4:11, assim como também os dons espirituais, que são 9, né? Nós vamos ver que isso aí só para aquele que reconhece Jesus como o único suficiente Salvador. E os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons de serviço, como o pastor mesmo disse, também Romanos 12, isso aí é só para a igreja do Senhor. Irmão, eu estava pensando, pastor, antes do pastor entrar para uma coisa, eu queria fazer uma analogia aqui rápida. Imagina você está numa cidade onde você sabe que vai ser destruída. Vão soltar uma bomba atômica naquela cidade. Está saindo de lá um carro, né? Um carro, e ele vai para uma cidade que lá não vai ter bomba atômica, lá vai sobreviver todo mundo. E você entra naquele carro. E ali você sai com o carro, mas você só passa a primeira. Você não lança a mão do farol, não lança a mão da seta. Quem entende um pouquinho de carro sabe o que eu estou falando. Você não lança a mão da segunda, da terceira, da quarta marcha, da quinta marcha. Você só lança a mão da primeira.
eu vejo assim os sensacionistas, né? O carro é Jesus, né? Você vai chegar lá. Você vai chegar lá naquele destino onde a cidade não vai ser destruída. Você vai ser livre daquela cidade que você está e está prestes a ser destruída. Mas você não lança a mão da segunda, da terceira, da quarta, da quinta marcha, do farol, né? E aqueles que lançam a mão dos dons espirituais, a igreja que lança a mão dos dons espirituais, ministeriais, de serviço, que são dados pelo Espírito quando ele crê em Cristo para a vida eterna, ele lança a mão de tudo isso. Ele tem um carro em pleno funcionamento, aleluia. Mas aqueles que desprezam os dons espirituais, ministeriais de serviço, eles andam de primeira, irmão. Vai lá capengando, né? Mas quem lança a mão de todos os recursos de um carro, tem um carro funcionando a pleno vapor, né? Glória a Deus. Amém. É notório, irmão Wagner, observarmos isso no crescimento das Assembleias de Deus no Brasil. Por que nós estamos aqui há 109 anos e existem igrejas que são tradicionais, estão aqui há 150 anos, e elas não têm 1/3 do nosso crescimento denominacional? De número de almas, né? Isso aí. Foi feita uma pesquisa pela revista super interessante, que se juntarem as 5 maiores denominações do Brasil, não dá a quantitativo de membros das Assembleias de Deus no Brasil. Por quê? Porque as Assembleias de Deus no Brasil, ela cresce na pregação do Evangelho com o poder do Espírito Santo. É diferente. Você pode andar de primeira, mas você pode andar de quinta. Não é verdade? Você pode usar todo o recurso do carro, como você pode não usar recurso nenhum. Você está no mesmo carro, você tem tudo a seu favor, mas você não quer usar os recursos. Então, amados irmãos, é notório, bem colocado aí pelo irmão Wagner, essa definição. Vejamos agora, irmãos, para nós adiantarmos, o assunto é maravilhoso, o assunto a gente vai conversando mesmo, mas vamos lá, vamos acelerar agora mais um pouquinho. Amém? Nós vamos falar, já que o irmão Tiago falou sobre esses tipos, essa classificação, dons ministeriais, dons espirituais, dons assistenciais, dons naturais, os 4 tipos mais apresentados na Bíblia. Nós vamos entrar agora nos dons espirituais. O irmão Wagner vai falar um pouquinho a respeito desses dons espirituais. Nós temos a definição do que é um dom, e ele vai falar sobre a divisão desses dons, dos dons espirituais. O que são dons espirituais e como eles estão também classificados. O do saber, do agir, do falar. Quais são esses dons? Como que eles atuam na vida do cristão? Amém? Não vai estar com um resuminho aí, não tá, não vai? Amém, sim. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos ver, irmãos, que quando o crente aceita Jesus como Salvador, ele passa a ter a salvação e passa a ser receptáculo do Espírito Santo. Alguns tradicionais falam que nós buscamos a segunda bênção. Nós não buscamos a segunda bênção. Nós buscamos a promessa de Joel 2, versículo 28 e 29, que diz que sobre toda a carne derramarei do meu Espírito, cumprida no dia de Pentecostes. Ou seja, o revestimento de poder que João disse, falou sobre que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Jesus disse sobre isso e se cumpriu no dia de Pentecostes. E no decorrer de todo o ato dos apóstolos, nós vamos ver que o batismo com o Espírito Santo foi evidente. E o batismo com o Espírito Santo é a plataforma de manifestação desses dons. Existem 9 dons, que nós vamos ver lá em 1 Coríntios capítulo 12. Existem os dons
de poder, né? Que está aqui, ó. Eu até separei aqui uma colinha. Diz que os dons de poder é fé, para crer de uma maneira sobrenatural. Existe o dom de maravilha, assim como também o de curas. Isso aí, pastor, ajuda a gente. Como também existe outros tipos de dons. Existe o dom de revelação, que é a palavra de sabedoria, palavra de ciência, como também discernimento de espírito. E existe os dons de elocução verbal, que é o dom de profecia, dom de línguas e interpretação de línguas. Nós vamos ver, irmãos, que dos 9 dons são divididos em três aspectos: dom de revelação, dom de elocução verbal, que revelação é mesmo que inspiração, dom de elocução verbal e o dom de poder. Nós vamos ver, irmão, que o dom de poder ajuda o crente a executar a vontade de Deus de maneira melhor. Os dons de elocução verbal ajudam ele a pronunciar coisas que o homem natural nunca pronunciaria, né? Assim como também o de inspiração, para que eles viessem pensar melhor. Ou seja, os dons espirituais veio para capacitar a igreja, para compreender as coisas espirituais, pregar as coisas espirituais, defendê-las da mesma maneira, assim como também vivenciá-las. Ou seja, quando uma igreja abre mão e não lança a mão dos dons espirituais, ela vive um evangelho manco, né? Algo que está capenga, né? Algo que está faltando alguma coisa. Né? Lógico que o ser humano precisa é do evangelho para ser salvo, ou seja, Cristo crucificado, basta. Mas quando você usa dos dons espirituais, lança a mão dos dons espirituais na pregação do evangelho, é pregado o evangelho com mais perfeição, com mais efeito, ou seja, um evangelho mais efetivo, produz mais efeito no que se concerne à salvação de almas. Amém. Amém. Está cortado. Está cortado o microfone. Amém. Maravilha, né? Quero dizer aos irmãos que no final nós vamos estar respondendo algumas perguntas. Se você deseja fazer a sua pergunta, escreve aí a sua pergunta, a sua dúvida, ou alguma outra coisa. O irmão Diego está sempre colocando aqui, daqui a pouco nós vamos estar lendo algumas coisas que as pessoas foram colocando, tá bom? Você que tem alguma pergunta, pode colocar aí que a gente vai estar respondendo, amém? O irmão Wagner discorreu muito bem a respeito dos dons espirituais, né? Sobre os tipos de dons, na questão dessa divisão de elocução verbal, é aqueles que usam a fala, né? É aqueles que dependem de você falar, que é a pregação, a palavra de sabedoria, né? A palavra da ciência, tudo isso é elocução verbal, discernimento de espírito, né? Nós temos os dons do poder, como o irmão falou, que é fé, curar, e tudo isso, correto? E profecia. Então, nós temos vários tipos de dons que você pode observar aí. Amém? Aqui na nossa tabela que nós temos aqui, está falando muito bem explicado, né? Ó, dons de poder é um saber sobrenatural. Poder saber, né? É chamado de dons de revelação ou dons de inspiração, como o Wagner falou. Palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento. O dom do agir sobrenatural. Esse é o dom do poder. Fé, maravilha, cura. O que é agir sobrenatural? Né, irmão Wagner? É o mover de Deus sobrenatural para curar, para operar maravilhas. O dom da fé, tudo isso está no agir sobrenatural de Deus. E os dons
da elocução verbal, da fala, do falar de maneira sobrenatural, que é a profecia, a variedade de língua, a interpretação de língua. Então, isso é bênção, né? É bênção de Deus para a sua igreja hoje. Nós não vamos entrar especificamente falando sobre nenhum desses tipos de dons, porque senão ia demorar muito tempo. Nós já estamos chegando às 21 horas, né? Vamos tentar agora caminhar para a nossa conclusão, mas nós não podemos deixar de apresentar o propósito, que é a atualidade desses dons espirituais. Não é verdade? Nós precisamos apresentar aqui essa atualidade desses dons. Então, nós vamos ver um pouquinho com o irmão Tiago, tem um gráfico aí, irmão Tiago, que fala sobre o propósito dos dons. Para que Deus dá dom espiritual? Não é? Nós vamos ver aí o propósito desse dom. Nós temos um gráfico que fala sobre o propósito dos dons espirituais. O irmão Tiago vai estar comentando sobre esse propósito. Bem, pastor. O meu gráfico está no celular, depois o irmão Wagner discorre melhor sobre ele, mas eu vou falar sobre o propósito. O propósito, né, aqui em Romanos, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, sintetiza bem o propósito dos dons espirituais, né? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, né? Ou seja, a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um visando um bem maior, um fim bom para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja, para a propagação do evangelho. Então, o dom do Espírito é visando o bem da igreja, visando o bem do reino de Deus. Não é para a exaltação de si mesmo, não é para angariar riquezas para si, não, é para utilização para o crescimento do evangelho, para o reino de Deus avançar. Então, o Espírito Santo concede ao crente para que o reino de Deus avance, para que a palavra de Deus seja alcançada por mais pessoas. Então, é somente por isso que o dom do Espírito Santo é colocado sobre nós, porque nós, tentarmos fazer isso com as nossas próprias forças, com as nossas próprias capacidades, seria impossível, né? E por isso que o pastor Mauro falou e deixou bem claro, o evangelho, por meio utilizado, o evangelho, quando é utilizado, os dons espirituais, né, bem utilizados, com responsabilidade, né, com respeito, né, com os dons espirituais, o evangelho cresce, ele propaga. Então, o crescimento das Assembleias de Deus no Brasil se dá por isso. Porque quando a mensagem do evangelho e os dons espirituais são utilizados com responsabilidade, o fim, nós conseguimos alcançar o fim, que é o fim em si mesmo, que é o crescimento do evangelho, o crescimento da obra do Senhor. Amém, irmãos. Então, nós podemos observar nas falas aí do irmão Tiago, tá? A importância e o propósito dos dons espirituais é esse aí, a edificação, é o cuidado, é gerar unidade, é aperfeiçoamento, tá? Tudo isso faz parte desse propósito dos dons espirituais na igreja. Como o irmão até comentou aqui, o irmão Diego colocou que o dom espiritual, vamos lá, irmão Diego, vou colocar aqui a sua palavra que você colocou. Manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12, versículo 7. Né? É para aquilo que for útil. Deus ministra dons espirituais na vida do cristão para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Não é verdade, irmãos? Então, é necessário hoje você buscar, todos nós buscarmos a manifestação dos dons espirituais para a edificação da igreja. Amém? Irmão Wagner?
Vamos dar mais um passo aí, e você vai comentar um pouco aí sobre essa atualidade, né, dos dons espirituais. Nós mandamos aí essa apostilazinha, está falando alguma coisa sobre essa atualidade, e nós podemos discorrer aí um pouquinho, cada um fala um pouquinho, né, para a gente falar sobre o dom espiritual hoje, essa atualidade na vida cristã. É para nós? Não é para nós? Vamos ver o que a Bíblia está dizendo. Amém, irmãos. Irmão, nós temos que sempre ter a Bíblia como a respaldadora maior de nossos argumentos. Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 2, diz o seguinte: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras e fará ainda maiores. Então, vamos ver, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele escreveu 1 Coríntios 12, 13 e 14, preocupado com os dons espirituais, cuidando dos dons espirituais. E nós vamos ver, irmãos, que nada mudou, porque a Bíblia diz em Tiago 1, versículo 17 diz que toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Quem muda somos nós, mas Deus continua sendo o mesmo. Agora, alguém pode perguntar assim, mas por que os irmãos da Assembleia de Deus têm, talvez, alguns dons a mais do que outros irmãos de outras igrejas? É porque os irmãos pentecostais da Assembleia de Deus, eles creem, né? Como que você vai receber algo se você não acredita? E os cessacionistas, que é o assunto de hoje, eles não acreditam, sejam eles parciais ou sejam eles radicais, eles não acreditam na atualidade do poder de Deus, do batismo com o Espírito Santo, da promessa que Deus enviou sobre a igreja. Nós vamos ver, irmãos, que o batismo com o Espírito Santo, ele foi prometido no Velho, foi cumprido no Novo, e até hoje ele tem sido derramado, porque é promessa para todo cristão. A Bíblia diz que após o dia de Pentecostes, Pedro foi pregar o evangelho cristocêntrico. Ele disse o seguinte, perguntaram, ele falou: Pedro, como que a gente faz para receber a salvação e esse dom? Pedro pegou e virou e falou assim, arrependei-vos e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e recebereis o dom. Dom quer dizer batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma plataforma, deixa eu concluir o raciocínio, irmão. O batismo com o Espírito Santo é uma plataforma para a manifestação dos dons espirituais. Se você não crê nos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo, é impossível você ter os dons espirituais que talvez outros que creem. Ou seja, muitos hoje não vivem a plenitude, os dons espirituais, porque é bem possível que não crê num evangelho que é revestido de poder e autoridade. Jesus disse, vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E assim como na grande comissão ele disse que os sinais seguiriam os que creem. E essa promessa, irmão, está tendida a todo o cristão, todo aquele que aceita Jesus como Salvador, independente da sua denominação. Deus não olhou para a Assembleia de Deus, viu que a gente era mais bonitinho, não. Mas viu num povo que crê na promessa, que crê no batismo com o Espírito Santo e busca com zelo, como o apóstolo Paulo diz, buscai com zelo os dons espirituais. Sabe o que é com zelo, irmãos? É com cuidado, é insistentemente, é desejar a promessa. Aquele que não deseja, Deus vai dar? Não vai dar, né? Mas Deus ainda continua o mesmo e ele continua distribuindo os dons espirituais em todo o tempo, desde o dia de Pentecostes até hoje. Deus tem derramado o teu espírito. Meu irmão, se você ainda não recebeu, morra pedindo, mas continue pedindo, porque Jesus é o mesmo. Amém. Amém. Graças a Deus, né? É muito interessante quando nós observamos a palavra de Deus e vamos observar que o Espírito Santo, para aqueles que não têm muito conhecimento teológico, é preciso definirmos o que é o Espírito Santo, né, irmãos? O Espírito Santo, irmãos, ele é Deus.
Ele é a terceira pessoa da Trindade. A Trindade é um termo teológico. Nós não encontramos esse nome, Trindade, na Bíblia, na verdade, mas existe, e a Bíblia, de capa a capa, apresenta a Trindade sendo manifesta, se revelando nas Escrituras. Né? Então, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Ele é Deus, ele é um com Deus. Né? E nós vamos observar aqui que ele não é uma influência, ele não é uma força ativa de Deus, como algum grupo de herege anda dizendo por aí. Que ele não é uma pessoa, o Espírito Santo não é uma pessoa, isso é heresia, na verdade. Isso nós temos que ter a convicção de que a Bíblia, a todo momento, está refutando essa doutrina herética. Existe um povo que anda de casa em casa, que vive e ensina que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força, a força ativa de Deus. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. E nós podemos ver e observar isso em todos os textos das Escrituras Sagradas. Né? Ó, Mateus 28, 2 Coríntios 13, versículo 13, apresenta isso. E se ele é Deus, ele mudou? Não. Um Deus pode mudar? Não. Deus não muda, irmão. Então, Deus não mudou e não mudará. O Espírito Santo, ele não vai mudar, ele é o mesmo. Né? Então, nós precisamos entender que, como Deus é eterno, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 14, o irmão Wagner, acho que ele até citou, está falando a respeito disso, então, os dons espirituais, eles não vão cessar enquanto não vier aquele que é perfeito. Quem é perfeito para arrebatar a sua igreja? É Jesus. Enquanto Jesus não voltar, os dons espirituais vão estar entre a igreja. Né? Então, irmãos, é preciso. O irmão Diego até colocou aqui, ó, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Olha que coisa maravilhosa. Né? Então, isso é importante. Precisamos ter essa compreensão. O irmão Tiago vai falar. E depois eu vou estar falando uma partezinha final sobre esse assunto. Amém. Como o Wagner falou, né, Deus é o mesmo hoje, ontem, hoje e para sempre. Né? O Espírito Santo, como o pastor mesmo disse aqui, deixou bem claro, não é uma força, né? Ele é uma pessoa, ele faz parte da Trindade. E em Números, né, que os irmãos pegarem lá, quando Moisés estava precisando de ajuda e estava muito atarefado, escolheram 70 anciãos para ajudá-lo. Né? Aí o que aconteceu? Deus derramou, o Espírito Santo foi derramado sobre 70 anciãos. O que eles fizeram? Eles profetizaram. Né? Em Números fala que o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles 70 homens e eles profetizaram. Então, o Espírito Santo também é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está atuou na antiguidade, no Velho Testamento, né? E está atuando hoje em dia. Né? O Espírito Santo, a obra dele, o agir dele, vai estar sempre atuando. Então, os dons do Espírito Santo é o agir dele em nossas vidas. Né? Os dons que ele nos concede é mostrando o agir dele em nossas vidas, em favor do Evangelho, em favor da obra do Senhor, para que o Evangelho cresça e que esse Evangelho de Deus, do amor de Jesus Cristo, através de Deus, através de Jesus Cristo, seja propagado a toda criatura, para que mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas possam receber essa bênção maravilhosa que é poder morar no céu com ele. Né? Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Existe um teólogo que é muito respeitado do meio tradicional, que é chamado D.A. Carson. D.A. Carson. É um teólogo muito respeitado. E olha só o que ele escreveu no seu livro, A Manifestação do Espírito, na página 155. Ele disse o seguinte: a vinda do Espírito não está apenas associada
ao alvorecer dessa nova era, mas com a sua presença, não apenas com o dia de Pentecostes, mas com todo o período entre Pentecostes e o retorno de Jesus, o Messias. Olha só, respeitadíssimo no meio tradicional, muito falado de Acácio, mas é alguém que é continuista. Ele acredita que a manifestação dos dons espirituais, desde o Pentecoste até a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, tudo isso que nós estamos acabando de falar. Irmãos, então eu só queria deixar essa definição dele, isso está no livro dele. A manifestação do Espírito, página 155. Então, é importante nós destacarmos aqui, e que é uma minoria aqueles que hoje não estão crendo na atualidade dos dons espirituais. Muitos tradicionais, líderes tradicionais, pastores de igrejas, com o nome de igreja tradicional, estão deixando de ser tradicional. Estão aderindo o pentecostalismo, porque estão entendendo, através da teologia bíblica pentecostal, que a atualidade dos dons espirituais é uma verdade. Não há como pregar o evangelho divorciado da manifestação dos dons espirituais, poxa. Ele é poder de Deus. O poder de Deus acompanha a pregação do evangelho. Então, é preciso destacarmos isso. Amém? Vamos ver agora os dons do Espírito Santo continuam atuais na igreja. Amém? Os dons do Espírito Santo continuam de maneira atual na igreja. E nós vamos ver qual a importância desses dons espirituais para a igreja de hoje. Qual a importância desses dons espirituais? Como o irmão Tiago falou, que desde o Antigo Testamento, a manifestação do Espírito Santo era real, só que de maneira restrita a alguns, reis, profetas, sacerdotes, líderes específicos. Agora, no Novo Testamento, todos nós temos direito e acesso a recebermos o poder, o encher, o transbordar do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Vamos lá, irmão Wagner. Vamos ver aí sobre essa importância dos dons espirituais para a igreja. O que acontece com a igreja? Nós vamos ver, irmãos, o que acontece com a igreja que abraça essa manifestação dos dons espirituais. Amém, irmãos. Nós vamos ver, irmãos, que olha só o que acontece com a igreja em Atos dos Apóstolos. A igreja de Jerusalém, ela recebeu 120 aproximadamente, 500 receberam a promessa, que deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Mas só 120 ficaram. Foram revestidos de poder. A Bíblia diz que após a pregação de Estevão, veio uma grande perseguição sobre a igreja em Jerusalém. A Bíblia diz que os irmãos se dispersaram. Após Atos 2, após o derramamento do Espírito, Deus já prevendo que iria vir também essa perseguição, Deus reveste os crentes com poder e graça para suportar as lutas. Porque, irmãos, o crente, a igreja, que não lança a mão do revestimento de poder, ele é vencido pela força do mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Ele é vencido pelo diabo. Ele é vencido pela sua própria natureza, porque essa danadinha aqui, não se converte. Nós vamos ver, irmãos, que os crentes sofreram uma grande perseguição e eles suportaram. Começaram a matar crente, começaram a perseguir crente, prender crente, mas eles não negaram a fé, porque haviam sido revestidos com poder. E a Bíblia diz que um desses crentes, um diácono chamado Filipe, foi para lá em Samaria. Em Atos capítulo 8, a Bíblia diz que ele pregou o evangelho e Deus operou através dele sinais e maravilhas e muitos aceitaram Jesus como Salvador. João e Pedro, que estavam lá em Jerusalém, ouviram falar que muitas almas se renderam através de Filipe. A Bíblia diz que eles foram, João e Pedro foram a Samaria, de Jerusalém para Samaria,
e chegaram lá e perguntaram: vocês já receberam o Espírito Santo? Ou seja, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E aí eles disseram: não, nós fomos só batizados em nome de Jesus. A Bíblia diz que Pedro e João colocaram as mãos sobre ele, está lá em Atos 8, e eles foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 10, a Bíblia vai dizer também que na casa de Cornélio, Pedro, quando pregava o evangelho, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre a casa de Cornélio e houve um grande avivamento, todos falavam em línguas estranhas. Deus derramou sobre aquela casa o seu Santo Espírito. Assim como também em Atos 11, assim como Atos 19, a Bíblia diz que Paulo chega em Éfeso. Quando ele chega lá em Éfeso, ele encontra 12 discípulos que foram discipulados no batismo de João Batista. E eles chegam lá e perguntou: olha só, irmão, para os irmãos verem o quanto é imprescindível na vida do cristão ter o revestimento de poder, buscar a capacidade do alto. Paulo chega lá e pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? E os 12 disseram: nós nem sabemos o que é Espírito Santo. E a Bíblia diz que Paulo orou, batizou eles no nome de Jesus, orou por eles e eles foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Éfeso, uma cidade idólatra, foi evangelizada por 3 anos por Paulo e esses 12 discípulos de uma maneira poderosa, ao ponto das pessoas que eram feiticeiros, envolvidas na idolatria, naquele tempo, naquela cidade, se converteram, queimaram os livros. Houve um grande avivamento através de Paulo e mais 12 discípulos, 3 anos só, irmão, aonde quase uma totalidade da cidade se converteu, porque eles lançaram mão do revestimento de poder. A gente vai ver, irmãos, que o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, é imprescindível para o crescimento do reino de Deus. Quando a pessoa decide adotar uma mentalidade cessacionista, dizendo que não é necessário esse revestimento de poder, essa graça de Deus, ele tem que rasgar o livro de Atos dos Apóstolos, da Bíblia dele. Ele tem que rasgar o livro de Coríntios. Não é, irmão? Deus ainda continua. E quando a gente fala isso, irmãos, a gente não fala para querer se engrandecer diante de nenhuma denominação, de nenhum irmão. A gente quer que ele desfrute também das mesmas benesses que a gente desfruta. A gente quer que a Assembleia de Deus cresça em número de alma. A gente quer que a Igreja Batista cresça em número de alma. A gente quer que a Igreja Presbiteriana, que é sensacionista no radical, a gente quer que eles cresçam. A gente não quer ser participante, pegar algo individual para a gente, não. A gente quer que o nome de Jesus seja glorificado. E para que o nome de Deus seja glorificado e as almas se rendam, tem que ter virtude do alto. Amém. Amém, irmãos. Coisa maravilhosa nós podermos ver a manifestação do poder de Deus em tantas situações diferentes, como o irmão Wagner acabou de citar. Né? O irmão Wagner passeou aí sobre o livro de Atos dos Apóstolos, falando a respeito da manifestação na casa de Cornélio, né? Da manifestação do poder do Espírito Santo na vida dos irmãos, que, ao receberem o batismo do Espírito Santo, já haviam sido batizados em águas, muitos deles. Os próprios discípulos, quando estavam lá no cenáculo, aqueles 120, já tinham sido batizados nas águas. Há uma grande confusão, porque algumas pessoas dizem: não, o batismo no Espírito Santo é o mesmo batismo na água. Quando a pessoa é batizada na água, ele recebe o batismo do Espírito Santo. Nós não estamos falando disso. Né? A Bíblia diz de maneira diferente. A Bíblia está apresentando aqui um grupo de irmãos que já haviam sido batizados em águas, mas que não conheciam ainda o batismo do Espírito Santo e que foram batizados no Espírito Santo. Então, irmãos, é maravilhoso podermos ler aqui, e eu queria ler aqui uma nota importante que eu achei, né? Porque existem muitos teólogos aí antipentecostais falando sobre os dons espirituais, sobre o batismo do Espírito Santo, dizendo que isso aí ficou lá para trás, que não é para hoje. Mas nós precisamos compreender que o Espírito Santo é a vida da igreja. A igreja, sem o Espírito Santo, seus dons espirituais, ela está uma igreja amarrada no seu crescimento. Ela é uma igreja que o serviço cristão não está sendo executado da maneira que precisa ser. Então, há uma grande necessidade.
Se Jesus, olha só, se Jesus tivesse concedido os dons espirituais, eu vou ler aqui, para a igreja primitiva, e não concedesse para os crentes dos dias atuais, seria como se um maestro entregasse os instrumentos aos primeiros alunos e músicos de uma orquestra e eles tocassem muito bem. Então, logo que aquela primeira turma saísse de cena, ele ajuntasse um novo grupo e dissesse a eles: vocês agora toquem, mas não precisam de instrumentos. Já sabem como tocar e, portanto, toquem sem instrumentos. Olha só. Se o Espírito Santo não tivesse hoje conosco, só com os irmãos lá de trás, era como se eles tivessem usado o instrumento, o maestro deu a eles o instrumento, eles tocaram, fizeram uma apresentação muito bonita, e nós, a segunda turma, chegamos para fazer a apresentação, e o maestro falou assim: agora vocês vão tocar, mas não precisa usar o instrumento, não, porque vocês já sabem tocar. Meu irmão, é isso que o sensacionista tem feito. Quer tirar o instrumento da sua mão. Não deixe ninguém tirar o instrumento da sua mão. O dom que Deus te deu e pode te usar de uma maneira toda especial na obra dele. O próprio John Stott, que é muitas vezes aí admirado pelo meio conservador, pelo meio tradicional, ele diz o seguinte: antes de Jesus enviar a sua igreja ao mundo, ele enviou o Espírito Santo à igreja. Olha só que frase maravilhosa. Antes de enviar a igreja ao mundo, ele enviou o Espírito Santo à igreja, porque ele sabia que a igreja sem o Espírito Santo não cumpriria a missão. Amém? Vamos lá, caminhando aí para o nosso encerramento. Vamos concluir, nós já estamos bastante tempo no ar, né? Nós vamos concluir agora com o batismo do Espírito Santo. Eu vou fazer aqui apenas uma rápida introdução, mostrando a respeito da diferença do dom e dos dons. O dom do Espírito é diferente dos dons espirituais. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 38, diz: Pedro respondeu dizendo: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O que Pedro estava dizendo? Que dom é este? Irmão Tiago, você pode falar para nós? Amém. Né? Então, o dom que todos que nós recebemos a partir do momento que cremos, tem o dom, né, que Deus dá da salvação, quando a fé, né, que nós temos da salvação, no momento que cremos, somos batizados em nome de Jesus, e temos o dom do Espírito Santo, né, que são os dons que o Espírito Santo concede a nós, para que nós possamos viver a palavra de Deus, viver o Evangelho. Então, nós só vivemos plenamente nos propósitos de Deus apenas quando usamos nossos dons e vivemos nosso chamado, né? Só estamos plenamente no propósito de Deus quando nós usamos nossos dons e vivemos o nosso chamado, né? Então, o dom é também um chamado para todo crente. É um chamado para viver a obra do Senhor, viver de acordo com a palavra do Senhor, e também é usado o dom para podermos pregar o Evangelho, falarmos da palavra de Deus ousadamente, né? Assim como o dom do Espírito é um revestimento de poder, é uma capacitação que o crente cristão recebe para que o Evangelho seja pregado com mais autoridade, para que o Evangelho alcance mais pessoas. Amém, irmãos, né? Nós vamos observar aqui, já foi falado a respeito, até um pouco do que o irmão Tiago comentou, a diferença de ter o Espírito Santo e de ser batizado no Espírito Santo. Pastor, mas tem diferença?
Tem uma diferença. Quando você recebe o Espírito Santo e quando você é batizado no Espírito Santo. Então, há uma necessidade de nós compreendermos essa questão. Nós vamos ver aqui, o apóstolo Pedro está falando a respeito disso. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Olha só. Primeiro ele fala do batismo em água. Ó, seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Batismo no Espírito Santo não é para perdão de pecados. Ele está se referindo ao batismo em água. Depois, tem uma vírgula. Tá? E receberão o dom do Espírito Santo. Então, aqui Pedro está falando primeiro do batismo em água e depois ele está se referindo ao batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é o que, então, pastor? É um revestimento de poder. É uma capacitação de Deus na vida do crente para que o evangelho do reino seja pregado até os confins da terra no poder, no dínamos, na unção do Espírito Santo. Tá? E recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis, está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, toda a Judéia, e até os confins da terra. Então, o dom do Espírito, irmãos, é o batismo no Espírito Santo. E ele é totalmente diferente do batismo em água e também diferente dos dons espirituais. O batismo do Espírito Santo é uma porta aberta para o recebimento dos dons espirituais. Amém? Então é importante nós destacarmos aí. Vamos lá, quer falar? Depois o irmão Tiago fala mais um pouquinho a respeito do batismo do Espírito Santo. Não, só da sequência aí no versículo seguinte, diz assim, olha o que Pedro disse para ele, porque é aquele negócio, não tem gente que fala assim, não, mas o batismo do Espírito Santo é só para alguns. A promessa, o dom é só para alguns. Não, para todos. Olha só, é promessa de Deus. Olha só, diz o versículo 39, o pastor leu o versículo 38, versículo 39, ó, porque a promessa vos diz respeito a vós. Pedro estava rodeado de um povo de várias nações lá em Jerusalém, de vários lugares diferentes. Para vós, para vossos filhos, para todos quantos estão longe e para todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Isso aí inclui nós. Ou seja, essa promessa, além de não ter limites territoriais, não era só para Jerusalém e não era só para aquele povo, também não tem limites temporais. É uma promessa atemporal. Ou seja, ela é para todos. É só para o assembleano? Não. É para o batista, é para o presbiteriano, era para todo cristão que crê no evangelho, que aceita Jesus, que passa pelo novo nascimento, pode pedir, porque a promessa é para você também. Amém. Amém, irmãos. Coisa maravilhosa, né? A palavra de Deus, ela é poderosa na vida do cristão. Nós podemos observar aqui que o batismo no Espírito Santo, esse revestimento de poder, é o que continua movendo a igreja até hoje. Sem esse revestimento, sem essa unção, a igreja não cumpriria com eficácia, com eficiência, né? Com ousadia a função da pregação do evangelho. Até porque tem igreja hoje que acha que nem precisa pregar mais o evangelho, né? Ainda tem essa questão ainda, que pode ser discutida em outra oportunidade. Sim, irmão Tiago. É o que o senhor falou, né? A evidência que uma igreja usa corretamente os dons é que a igreja gosta de evangelizar, né? Hoje, Dina falando só bem nossa igreja, sim, mas puxando sardinha para nós, a igreja que sai para as ruas pregando o evangelho e bota um carro de som e sai pregando o evangelho para as pessoas na rua, eu só vejo a nossa, infelizmente. Não é verdade? Eu não vejo mais isso ser feito hoje em dia. Então,
A igreja que tem o dom e usa os dons com sabedoria, com respeito e com dedicação, ela usa para a obra do reino. Então, a igreja que tem o dom, ela tem um desejo, ela anseia para que o evangelho seja propagado. Ela deseja, é um ardente dentro dela, da igreja, que o evangelho chegue a outras pessoas. Então, essa é a evidência de que a igreja tem o dom do Espírito Santo. É o desejo, né, de pregar o evangelho, é o desejo de falar do evangelho para todas as pessoas. Né? Esse desejo que coloca no coração do pastor, de nós aqui, do pastor principalmente, ter essa live aqui para as pessoas possam ouvir da palavra de Deus, é o desejo, é um dom do Espírito Santo, capacitando o pastor a ter essa ideia de que o evangelho seja propagado para mais pessoas. Então, é uma evidência que a igreja tem o dom do Espírito Santo, é o desejo ardente do evangelho seja propagado para outras pessoas. Né? Então, o Espírito Santo, ele distribui a cada um individualmente, conforme ele quer. Então, basta pedir, irmão. Pede que ele vai distribuir o dom. São vários dons. Vai distribuir conforme ele quer, o momento que ele quer, porque o corpo é cheio de membros e cada membro tem sua importância. Amém. Amém, irmãos. O Espírito Santo é um segredo na vida do crente. Nós vamos observar que a igreja, o crente que não evangeliza, ele precisa ser evangelizado. Porque ele está precisando de se envolver e cumprir a missão que Deus confiou à igreja. Então nós vamos ficar aí com essa palavra, com esse despertamento. O batismo no Espírito Santo, como o irmão acabou de falar, ele não foi somente lá para trás, mas o Senhor continua batizando pessoas. Nós vimos isso na Bíblia, testemunhamos isso aqui, comprovando com os textos bíblicos. Infelizmente, alguns irmãos tradicionais ensinam o contrário, querem continuar andando de primeira, não querem andar com todos os recursos num Corolla, né? Uma nave que é um Corolla. Imagina, você dentro de um Corolla, tem ar-condicionado, tem som, tem aquela coisa toda, né? Aquele controle de volante, aquele controle de banco, aquela coisa toda maravilhosa. Mas você não quer usar nada disso. Você quer abrir o vidro, você quer... não usa som porque você não sabe ligar, você não usa nada de automático, não sabe nada fazer aquilo ali, você quer usar e nem passar marcha. Você quer andar de primeira como se você estivesse num Fusca. O que você deseja? Crer, entender que os dons espirituais são para hoje, ou você quer continuar acreditando que isso foi lá para o tempo passado e continuar vivendo em cima do tesouro e não desfrutar do tesouro? Então, essa é uma verdade que o estudo de hoje trouxe para você, meu irmão, meu amigo, a você que é pentecostal, mas que não tem buscado a Deus como é necessário buscar na sua vida, não tem entendido o que é o batismo do Espírito Santo. Nós estamos aqui falando a respeito dessa atualidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são para hoje. E nós, como igreja, precisamos buscar esses dons, evidência desse dom. O batismo do Espírito Santo, a sua evidência é falar em línguas. Nós vamos observar, como o irmão Wagner falou, que todos os irmãos, no decorrer da chegada, da visita dos apóstolos, que impunham as mãos sobre eles falavam em línguas estranhas, que é para edificação pessoal e para edificação também de quem ouve. Então, é importante compreendermos que os dons espirituais são para hoje e que nós precisamos lançar mão dessa graça, né? Dessa graça que Deus tem concedido à sua igreja. Irmão Tiago faz as suas considerações finais, depois o irmão vai também. Estamos chegando ao encerramento, não vai dar para falar muito mais sobre isso, né? Por causa do tempo, bom seria se tivéssemos aí mais tempo. Amém. Né?
Então, os dons, né, como o pastor bem disse, são para todos, em todo tempo, a todo momento, está disponível, né? A capacidade de pregar o evangelho, da gente falar aqui, não é de nós mesmos, não é nossa capacidade. Se não fosse o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo em nossas vidas, né, o evangelho não estaria sendo propagado, se dependesse só de nós. E uma evidência, né, terminamos aqui, a evidência que a sua igreja tem os dons, se preocupa com os dons, é o desejo ardente de pregar o evangelho, de levar a escritura, a palavra de Deus para as outras pessoas, e que o evangelho alcance mais pessoas, para que possamos juntos, um dia, naquele grande dia, maravilhoso dia, podemos estarmos com o Senhor Jesus para sempre, vivermos com Ele, junto dele para sempre. Amém. Amém. Antes do irmão Wagner falar, nós estamos aqui com... Olha só. Vamos lá. Irmã Lucinete, irmã Nazira. Deus abençoe você, irmã Nazira. Está dizendo aqui, Deus abençoe vocês, muito edificante. Maíse Rodrigues, Miriam Carlos, irmão Diego está com a gente firme aí. Maria Tereza Serra, irmã Lucinete, Bruno Felipe, a paz do Senhor, meu querido. É muito bom ter a participação dos irmãos. Se tiver alguma pergunta de alguém, vocês podem fazer, que nós estamos aqui. Amém? Finalzinho agora, depois das considerações aí do irmão Wagner, né? O irmão Anjo está dizendo aí, estudo foi bênção. Mas se tiver alguém aí com alguma pergunta, os irmãos podem fazer, porque ainda dá tempo de responder. Irmão Wagner. Amém, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que participam com a gente, assim como também por esse tema bem pertinente no nosso tempo. E também falar para os irmãos que a nossa visão aqui, irmãos, não é visão de denominação. Nossa visão é de reino. E nós queremos ver o reino crescer, né? E o reino de Deus não é constituído de denominações, mas de pessoas nascidas de novo, pessoas convertidas em Cristo. O nosso desejo é que, assim, os outros irmãos que venham ser confrontados com essa palavra, não venham se sentir ofendidos, mas venham fazer uma autoanálise, fazer uma exegese melhor do texto, fazer uma hermenêutica melhor do texto, para compreender o contexto bíblico, o que a Bíblia quer dizer realmente, né? Não ficar preso a ensinamentos de homens, mas no que realmente a Bíblia diz, né? Porque com isso o reino de Deus vai crescer, a igreja vai ser edificada e o nome de Cristo vai ser glorificado. Nós não estamos aqui de maneira nenhuma querendo nos pôr em um patamar maior, né? Como lá o jogador do Flamengo lá diz lá que nós estamos jogando em outro patamar, né? Nós não estamos de maneira nenhuma falando uma coisa dessa, porque nós não temos rivalidade com ninguém. Nós só temos compromisso com a verdade. Nós não queremos meia verdade. E a verdade é essa que nós pregamos, né? Nós temos a Bíblia como regra de fé e conduta, né? E a Bíblia não é para ser compreendida no prisma humano, mas no prisma do Espírito Santo. É Cristo que revela, né, a Bíblia, e é para a glória dele. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém, irmãos. Estamos caminhando para o encerramento e dizer aos irmãos que a gente tem conhecimento, nós sabemos que existem pessoas que são sensacionistas, na verdade, que até zombam do meio pentecostal, né? São sensacionistas. Nós não estamos aqui para rivalidades, como o irmão Wagner falou, e nem para debates. Estamos aqui para expor as Escrituras à luz da verdade bíblica. Nós não... nós temos até, vou dizer, que sentimento daquelas pessoas que assim fazem. É um sentimento de desconhecer o que realmente nós experimentamos. Então, nós não vamos julgar. Mas temos conhecimento de que algumas pessoas, por serem sensacionistas, zombam, imitam a língua estranha. Estou falando enrolado, não é verdade? Outros que zombam de curas.
que nós apresentamos aqui foi que não é porque um faz errado, ou dois, ou três, é que todo mundo vai ser penalizado. Né? Ah, porque tem na minha rua, tem uma igreja ali, que é um quebra-pau danado, que é uma barulhada, que tem gente caindo, que tem gente rodando, que tem gente... Meu irmão, vem na nossa igreja fazer uma visita, você vai ver se você vai ver isso. Você tem visitado igrejas que, na realidade, não são igrejas Assembleia de Deus. Porque não é porque está lá um letreiro lá escrito Assembleia de Deus, que aquilo ali professa uma doutrina bíblica pentecostal. Ela pode ter se desviado doutrinariamente, ou até mesmo não ser nenhuma denominação séria. Então, nós podemos falar, à luz das Escrituras, que nós defendemos um pentecostalismo clássico, bíblico. O que a Bíblia apresenta para nós. Com ética, com postura. Aqui você não vai ver ninguém fazendo aviãozinho, ninguém rodando, ninguém caindo no chão, se batendo. Né? Isso é neopentecostalismo. Isso não é um pentecostalismo ensinado nas Escrituras e nem pelas Assembleias de Deus no Brasil. Não é verdade? Então fica aí o nosso questionamento a respeito dessas pessoas que brincam, que zombam. Ah, ele é de uma igreja tradicional e não conhece o poder do Espírito Santo, e zomba até mesmo das igrejas sérias, das igrejas que creem nos dons espirituais. Mas o interessante é que quando a coisa pega, procura lá a Assembleia de Deus que ora, que crê nos dons espirituais, que crê na revelação, que crê na profecia, que crê na cura divina. Apertou, vamos lá na igreja de fulano e tal, que lá eles creem. Ué, meu irmão, você não é sensacionista? Você não está numa igreja sensacionista? Por que agora você passou a crer no poder de Deus, nos dons espirituais? Então, meu irmão, é necessário compreendermos aqui essa visão. Nós não vamos debater, questionar sobre quem zomba, quem brinca, quem ri, quem faz chacota, na verdade, porque isso aí são coisas dessas pessoas com Deus. Né? Só estamos provando biblicamente, desde o movimento lá da inauguração da igreja em Atos 2 até os nossos dias, o pentecostalismo é vivo, é poderoso, é eficaz, nunca parou na história da igreja. Eu vou deixar aqui para terminar uma definição ou definições de um pastor que é de uma igreja cessacionista, mas ele não é cessacionista, e que é o pastor Hernandes Dias Lopes, muito conhecido no meio evangélico. Ele é de uma denominação cessacionista, mas ele não é cessacionista. E ele diz assim, a respeito dos dons espirituais: tem 4 tipos de pessoas, posições acerca dos dons espirituais. Primeira posição, os que são totalmente ignorantes quanto aos dons. Segunda posição, os medrosos, que por medo dos excessos, dos extremos, ignoram a busca pelos dons. Terceira posição, os cessacionistas, que acreditam que a realidade dos dons foi só para a época dos apóstolos. E a quarta posição, que é os continuistas, que creem na contemporaneidade dos dons. Que coisa linda! Para encerrar, nós vamos deixar isso aí. Né? E tem os continuistas que creem que isso é contemporâneo, que isso é para hoje, que isso é para nós. Né? Então, nós vamos estar, na próxima terça-feira, reunidos novamente. Hoje nós falamos sobre continuismo versus cessacionismo e a posição continuista à luz das Escrituras. Falamos sobre os dons espirituais na atualidade, que são atuais, são para hoje. Falamos sobre o batismo no Espírito Santo, uma experiência diferente da conversão,
que você recebe o Espírito Santo quando aceita Jesus, mas que você é batizado, é imergido no Espírito Santo, quando você é selado com o Espírito Santo da promessa, quando você recebe a evidência inicial de falar em línguas estranhas, tá? E concluímos falando a respeito dessa experiência pentecostal na igreja. Então, irmãos, busquem os dons espirituais, porque é maravilhoso, é gratificante. Na próxima terça-feira, olha só, o irmão Diego falou uma sugestão de tema, período do anticristo, né? Nós vamos falar, irmão Diego, sobre escatologia bíblica, né? Quem sabe poderemos até abordar um pouco a respeito desse assunto. Mas no próximo assunto da terça-feira, nós vamos estar falando sobre escatologia, um assunto muito debatido também, importante aí para o nosso conhecimento, finais dos tempos, princípio de dores, visão sobre a escatologia, os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas. Nós vamos estar apresentando as definições de arrebatamento da igreja. Vamos falar muita coisa aí, né? Esse assunto foi um assunto que eu defendi aqui um estudo, um TCC em teologia, sobre atualidades espirituais, então é um assunto mais familiarizado, e esse de escatologia também vai ser também muito familiar, porque foi um outro trabalho de curso que nós apresentamos também. Um outro TCC de curso falando sobre a escatologia bíblica, nos temas específicos dentro da escatologia bíblica, então vai ser algo assim bem mais bom de conversarmos. Amém? Deus abençoe a todos. Nós vamos orar agora para o encerramento, em nome de Jesus. Entrou aqui o pastor João Monsuete, amigo, homem de Deus. Quando passar aqui essa pandemia, pastor João, nós esperamos o senhor aqui na Assembleia de Deus em Pureza, para nos fazer aqui uma visita, está ministrando aqui a palavra de Deus. Aí, ó, bom tema. Se eu pudesse, participaria. Vamos convidá-lo aí, ó, para o senhor entrar aqui na live, na próxima terça-feira, a partir das 20 horas. Pode colocar aí, pastor João Monsuete? Se puder, nós vamos incluir o senhor. Amém? Mas serão 4 debatedores aqui sobre o tema de escatologia bíblica. Vai ser bênção. Amém? Que Deus abençoe a todos. A você que ficou conosco até esse horário, né? Vamos tentar não estender muito da próxima vez, mas é um assunto que em um dia só é impossível falarmos tudo. Ficou muita coisa para trás que nós queríamos entrar com mais profundidade sobre grossolalia, xenolalia, qual a diferença? E pastor, falou em língua estranha ali, não. São palavras gregas, né? Grossa, grossolalia ou grossolalia, vem do termo grossa, em grego, que é uma língua que não é aprendida. Falar em uma língua que não é aprendida. Xenolalia é falar em uma língua aprendida. Você aprende a falar a língua estranha, você não tem como fazer cursos para você falar em língua. Até que tem umas igrejas aí, que ensinam, né? Não tem isso na Bíblia, mas tem um cursinho aí em determinadas igrejas que ensinam falar em línguas, mas é antibíblico isso. Isso aí é uma concessão, é uma dádiva do Espírito Santo. E é totalmente diferente do aprender e falar. Os irmãos lá não estavam aprendendo a falar. O Espírito Santo que deu, né? É totalmente diferente. Mas que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Veja que o tema é riquíssimo, né? Irmão Tiago vai estar orando para o encerramento, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de termos aqui, Senhor, para aprendermos da Tua palavra, meu Pai, e que nós possamos, meu Pai, assim, colocá-la em prática em nossas vidas. Que o Senhor possa colocar o desejo nos nossos corações, no coração dos irmãos, meu Pai,
o desejo, Senhor, de buscar os dons espirituais, os dons, Senhor, que o Senhor tem preparado para cada um dos irmãos, os dons ministeriais. Ó Deus, o Senhor possa capacitar a cada irmão, meu Pai. O Senhor possa, Senhor, estar de encontro com cada irmão e que os irmãos, meu Pai, possam sentir esse desejo ardente, meu Pai, de pregar a Tua palavra, de pregar o Teu evangelho, meu Pai, a toda criatura, Senhor, e que eles possam ser cheios do Espírito Santo, meu Pai. Ó Deus, o Senhor possa, Senhor, estar abençoando a vida de cada um neste momento, e a cada um que está vendo, ouvindo, meu Pai, possa ter sua vida impactada pela Tua palavra, e que nós possamos, meu Pai, a cada dia mais estar mais próximo do Senhor, porque sabemos que o Senhor está próximo da sua vinda e que nós estamos esperando pela sua volta, meu Pai. Muito obrigado por tudo em nossas vidas, agradecemos pela vida de cada um. O Senhor pode estar abençoando a vida do pastor Mauro, da família dele, do irmão Wagner, da família dele, meu Pai. Ó Deus, vem de abençoar e de encontro com cada vida neste momento. Ó Deus, abençoa para que essa pandemia possa passar rapidamente e que nós possamos novamente, meu Pai, encontrar os nossos irmãos na casa do Senhor para cultuarmos ao Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço, meu Pai, e te agradeço por tudo em nossas vidas. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite a todos os nossos irmãos que ficaram conosco até este horário, né? E que o Senhor possa estar trazendo esclarecimentos espirituais a cada um dos nossos irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus.